We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E para isso eu convido também aos irmãos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em torno da Tua bendita palavra para adorarmos ao Senhor, para sermos ensinados cada dia mais. Ó Deus de misericórdia, neste instante nós pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a cura divina em favor de todos aqueles que estão necessitados, aqueles que creem no Senhor, que recebam a bênção, receba a libertação total, cura divina, libertação das opressões malignas, que os demônios se afastem, sejam afugentados pelo poder de Deus,
em nome do Senhor Jesus Cristo, e também pedimos a inspiração divina para este programa que estamos iniciando. Deus bendito, humildemente nós oramos, pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos com a Bíblia aberta aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e nós leremos a partir do versículo 6. E enquanto os irmãos procuram, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado através do nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo e você não esquece de mandar o teu nome para que o teu contato seja criado de uma forma personalizada. E para nós será um prazer poder ter mais um irmão ou mais uma irmã também como participante dos nossos trabalhos. Este programa também tem uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, também o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E dito todas estas coisas, ainda em tempo, nós pedimos que você, quando for assistir o vídeo, não esqueça de clicar no joinha, para que assim o YouTube possa impulsionar os nossos vídeos. E também inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda para que outras pessoas sejam alcançadas também com esta programação. São pessoas que amam a palavra, que amam a mensagem de Deus. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. 1 aos Coríntios, capítulo 5, começando no versículo 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicários, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis
com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Amém. Nós lemos até o versículo 12. E agora nós vamos ouvir um belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual. E esse hino é cantado pelo cantor sacro Heitor Rodrigues. E o nome do hino é Por que me tens amor? Nós vamos ouvir esse belo louvor, esta bela canção, e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. Vamos então, ouçamos e meditemos. Deus, por que me tens amor? Porque de mim tens compaixão. Eu sou um rude pecador e não mereço teu perdão. Senhor, eu sou um pecador, porque me queres mesmo assim. Eu não mereço teu amor, bem sei é teu amor sem fim. Agora sim eu compreendi, em mim tu queres habitar, pois teu querer eu já senti, e para sempre hei de te amar. Senhor, eu sou um pecador, porque me queres mesmo assim. Eu não mereço teu amor, bem sei é teu amor sem fim. Então agora irei cantar, unido com a sua grei, em versos teu nome exaltar, louvores sempre entoarei. Senhor, eu sou um pecador, porque me queres mesmo assim. Eu não mereço teu amor, bem sei é teu amor sem fim. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós vamos para a leitura, para o estudo da mensagem Liderança, que está em apreço, e nós daremos continuidade a partir do parágrafo 159. Mas antes de prosseguirmos na mensagem, vamos fazer algumas observações na parte bíblica que nós lemos agora nesta programação, que o apóstolo São Paulo disse para nós não fazermos festas com o fermento velho. Festas significa o quê?
as nossas alegrias, os nossos cultos e assim por diante. Então, que era para nós não fazermos isto com o fermento velho, mas sim com os asmos da sinceridade. Porque Cristo, que foi a nossa Páscoa, então ele já foi sacrificado por nós. Então vamos observar aqui alguns detalhes. O fermento velho, nós poderíamos dizer que é a nossa natureza velha. Os nossos velhos costumes, os nossos velhos linguajares e assim por diante. Porque nós observamos que muitas vezes pessoas aceitam o Evangelho e até pensam que se converteram. Mas se você observar, a pessoa tem os mesmos hábitos de antigamente, as mesmas maneiras de agir, não mudou nada a forma de falar, não mudou nada a forma de pensar, e isso significa o fermento velho. E depois ele ainda diz mais alguma coisa aqui, São Paulo, que nós não deveríamos nos associar com pessoas que não são cristãs de verdade. Não somente as pessoas mundanas, até porque ele disse que ele não estaria falando assim em um termo literal mesmo, de não nos associarmos com pessoas do mundo. Porque senão, se fosse assim, então era necessário que nós saíssemos do mundo. Mas não é dessa forma, porque você precisa trabalhar, você precisa viajar, você precisa fazer as suas atitudes, os seus afazeres durante o dia a dia, durante a vida, e de vez em quando você precisa, ou por que não dizer quase sempre, você precisa estar associado com pessoas assim. Agora, pior do que isso ainda é estar associado com pessoas que se dizem irmãos, mas vivem como os incrédulos. Esse é o pior. Então o apóstolo São Paulo diz: com esses digo-vos que nem comais, nem se assentem à mesa para comer com tais tipos de pessoas que, dizendo-se irmãos, vivem desordenadamente, falando, pensando, agindo desordenadamente. Mas agora nós vamos aqui então para o parágrafo 159 da mensagem Liderança. Nenhum fermento, ele adverte aqui, nenhum fermento. Agora, que é isso? Nenhum credo, nada do mundo. Jesus disse: se amais o mundo, ou o que no mundo há, o amor de Deus nem está em vós. Está vendo? E estamos tentando misturar isso. Não pode misturar. Você tem de chegar a uma coisa para crer. Você vai crer em Deus, vai crer na sua igreja, vai crer no mundo. Você vai. Não pode misturar. E você não pode se apegar àquelas velhas coisas que a outra igreja antes de você fez. Você tem de receber a mensagem da hora. Agora, por outro lado, o profeta aqui está nos mostrando que em cada dia da semana, que eram 7, não deveria haver fermento algum nas casas dos hebreus.
durante a semana da Páscoa, 7 dias. Não podia haver fermento lá. E o profeta disse que isso representava as 7 eras da igreja. 7 dias na semana, 7 eras da igreja. E nesse tempo não poderia haver fermento algum. Então, o que ocorria? Vinha uma mensagem sem fermento. Logo, quando ela começasse a querer se fermentar, Deus enviaria uma outra mensagem, com outro mensageiro. Por isso são 7 mensageiros. São 7 eras, 7 mensageiros, 7 igrejas da Ásia Menor e assim por diante. E quando você lê lá no Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são 7 cidades da Ásia Menor. Mas aquilo representava 7 períodos, 7 eras da igreja. Então, quando Deus mandava uma mensagem, ela vinha sem fermento. Acontece que o tempo ia passando, quando o povo começasse a se fermentar, então viria uma outra mensagem através de um outro mensageiro. E assim foi durante as 7 eras da igreja. É isso que ele está dizendo, que você não poderia ficar com a mensagem da igreja anterior. Vamos continuando aqui então. Você tem de receber a mensagem da hora. Ele disse: o que sobrou não deve ficar até amanhã. Então, o que sobrava da festa daquele dia não podia ficar até o raiar do dia de amanhã. Tinha que ser queimado. Assim representa a palavra de Deus, representando a igreja. A mensagem que vinha em uma era, quando terminava aquela era, não podia se aproveitar nada do que sobrou daquela mensagem anterior. E aí viria uma outra mensagem. Isso aí é bastante profundo, mas não são todas as pessoas que entendem, que compreendem essas coisas. Mas é assim: não deixe ficar até amanhã. Entrar nesta outra era, queime-o no fogo, que seja destruído. A era em que você está vivendo, a mensagem desta era tem de ser trazida das Escrituras e vindicada e provada por Deus, que é Deus fazendo isto. Então, ou você a recebe ou rejeita. É a vida eterna, a liderança do Espírito Santo conduzindo sua igreja. Poderíamos ficar muito tempo nisto, mas vamos avançar, continuar avançando. A escolha quanto à sua conduta, você poderia, mas não se pode misturar, ou você é a favor de Deus ou contra Deus. E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Está vendo? O joio. Muitos de vocês pensam: recebi o batismo do Espírito Santo, vou para o céu. Isso não significa que você vai para o céu. Não, Senhor.
Você pode ter o batismo com o Espírito Santo cada hora da vida e mesmo assim estar perdido e ir para o inferno. Aqui eu preciso fazer uma pausa, que isso é muito importante e perigoso também de haver uma interpretação incorreta. Porque ele disse aqui que você teria recebido o batismo com o Espírito Santo e você pode recebê-lo todo dia. Mas isso não significa que você estaria salvo. Você poderia ter recebido e ir para o inferno. Então, talvez você possa ficar um pouco confuso e pensar, mas pode alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo ir para o inferno? Se você quer uma resposta agora, eu diria para você, não pode. Quem recebeu o batismo do Espírito Santo não pode ir para o inferno. Mas em que aspecto, então, o profeta de Deus está falando? Ele está falando no aspecto que as pessoas pentecostais pensam. Ele está usando a forma em que os pentecostais pensam que é correta. Justamente isso. Então a pessoa recebeu um dom de línguas, ou de profecias, ou de cura divina, um dom. E às vezes a pessoa pensa que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas aquilo ainda não significa ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Porque batismo com o Espírito Santo é a própria vida de Deus morando no crente. Não é apenas dons, não. Então, nesse aspecto de dons, você pode receber dons todo dia, dons diferentes, e mesmo assim ainda estar perdido. É nesse aspecto que ele diz isso. Não é no aspecto do batismo com o Espírito Santo genuíno, não, verdadeiro. Não é isso que ele quis dizer, não. E continuando então, a Bíblia diz isso. Exatamente. Olha aqui. Você é uma pessoa exterior. Você tem 5 sentidos que fazem contato com este corpo exterior. Deus lhe deu 5 sentidos, não para fazer contato com ele, mas com seu lar terreno. Então, os nossos sentidos externos, que são vista, paladar, olfato, tato e audição. Então são 5 sentidos que nós temos em nosso corpo e com eles nós fazemos contato com o mundo exterior, aqui onde nós vivemos. Continuando aqui então, no 164 agora. Então, dentro de você tem um espírito que tem 5 saídas também: consciência, amor e assim por diante. 5 saídas. E ele não citou todos eles, né? Tem os afetos, tem o raciocínio, tem a imaginação. A imaginação não é do corpo externo, do corpo físico. A imaginação é do espírito. Eu não sei se eu daria conta de falar todos os 5, que é afetos, raciocínio, memória, imaginação, e faltou um aqui que eu não estou me lembrando. Então, nós vamos observar uma coisa. Todos estes, agora eu vou falar uma coisa que pode ser chocante para muitos. Todos esses sentidos são opositores à fé. Aí você perguntaria, mas isso é certo? Perfeitamente certo.
todos esses sentidos do espírito e do corpo também são opositores à fé. Porque o raciocínio, se nós tivéssemos tempo, quem sabe na programação subsequente, não é, de amanhã talvez, nós possamos mencionar isso novamente com mais propriedade, com mais tempo. Porque o raciocínio, por exemplo, só um exemplo, o raciocínio é um sentido do espírito e ele é opositor à fé. Porque a fé não conjectura, a fé não mede distância, a fé não mede dificuldades. Ela crê independentemente de quaisquer circunstâncias. A fé determina e está determinado. Agora, e o raciocínio? O raciocínio viria e dizia para a fé, mas é preciso observar que aquele fulano ali, um conhecido nosso, estava com essa mesma situação, com esse mesmo problema, e ele morreu. Então veja só, esse é o raciocínio. E o raciocínio, ele está se opondo à fé. Mas a fé não está. Aí se você me pergunta, a fé está onde então? A fé está na alma, na alma só tem uma saída ou entrada, é uma via só. Ou entra ali a dúvida, ou entra por ali, por essa via, a fé. O espírito tem 5, o corpo também tem 5. Mas a alma só tem uma via de entrada. E não entra duas coisas ao mesmo tempo. Ou é a dúvida que entrou na alma, ou é a fé. E aí a Bíblia diz que se nós duvidarmos, nós não receberemos nada de Deus. Porque a fé, a dúvida é contrária à fé. Então, continuando para terminar o parágrafo aqui. 5 saídas com que você faz contato com o mundo espiritual, mas com seu espírito. Seu físico faz contato com o físico, seu espiritual faz contato com o espiritual. Mas dentro de você tem uma alma. E essa alma é aquele gene que vem de Deus. Dá para ler mais um parágrafo. E como um bebê formado no ventre da mãe, quando o bebê entra no útero da mãe, pelo pequeno germe, entra rastejando no óvulo, ele não forma uma célula de humano, a seguinte de cão, a seguinte de gato e a seguinte de cavalo. Não, são todas células humanas, porque está se formando a partir de uma célula humana original. Bom, nós vamos parar por aqui neste parágrafo 167 e agora nós vamos ter o nosso momento de oração para terminarmos mais este programa e também para suplicarmos a Deus em favor das pessoas necessitadas. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós estamos agradecendo, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade de estarmos reunidos com essa grande congregação espalhada por todas as partes, que amam a Tua Palavra, que amam esta programação e cada dia mais pessoas vão também
passando a seguir esta programação, e nós pedimos a bênção em favor de todos, a cura divina para os enfermos, os doentes, todo aquele que estiver enfermo e crer no Senhor Jesus Cristo, seja curado, seja abençoado, seja liberto para a glória de Deus. Pai bendito, fique com cada um nesta hora, dando direção e orientação para todos nós. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós chegamos ao final da apresentação de hoje. Nós gostamos muito de estar com vocês, falando, tendo convicção, tendo certeza que existem pessoas que estão dizendo amém para estas verdades, e então nós agradecemos pela vossa vida e pedimos que o Senhor fique com cada um de nós todos, dando-nos direção e a bênção que nós precisamos. Então, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.